E vamos começar falando sobre o significado do Natal, sobre o significado dessa data, Raul. O Natal, naturalmente, é nascimento. Todos nós temos os nossos natais, o dia que nascemos. Mas quando nos referimos ao Natal do fim do ano, é o Natal de Jesus Cristo. Essa figura notável que o mundo teve e que dividiu as idades. A vinda de Jesus ao mundo foi de tal magnitude que a história foi dividida em antes dele e depois dele. Curiosamente, esse vulto não aparece nas páginas grandiosas da história, como aparecem Júlio César, Napoleão e outros vários. E ao mesmo tempo é importante porque, sem que ele tenha merecido essa atenção dos historiadores, salvo algumas poucas linhas em Flávio Joséfo, ele mexeu na história do mundo, porque passamos a contar o tempo antes dele e depois dele. Então, Jesus foi o marco divisório dos tempos e podemos tirar essa mensagem para a nossa vida. Ele também é marco divisório para o nosso tempo interno. Nós somos uma criatura antes de Jesus, antes de conhecê-lo, antes de travar contato com sua mensagem, e somos outra pessoa depois dele. Também a nossa vida espiritual, Jesus consegue dividir em antes e depois dele. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, disse-lhes: no passado éreis trevas, antes de Cristo. Agora, porém, sois luz. Andai, pois, como filhos da luz. Então, o Natal é essa oportunidade de divisão de águas, de divisão de tempos, de divisão de comportamentos. Daí, a mensagem fulgurante do Natal. Uma vez que ninguém sabe exatamente qual foi a data de calendário em que Jesus veio ao mundo. Primeiro, porque ele era uma criança comum, filha de uma tecelã, de um carpinteiro, e quem é que ia se preocupar com isso, com o nascimento de uma criança do povo? Depois, porque os calendários foram modificados e nós estamos sob o calendário de Dionísio o Pequeno, Dionísio Exíguo, ou calendário gregoriano, e a partir disso foram encaixados aí 2 meses que não existiam quando Jesus nasceu. Os meses de julho e de agosto, ambos de 31 dias, ambos em homenagem a 2 grandes imperadores romanos. Daí, então, nós pensarmos que o nascimento de Jesus Cristo é independente de uma data de calendário. Embora a tradição nos aponte o 25 de dezembro. Mas, como escreveu um grande escritor de São Paulo, o professor Pedro de Camargo, que nós aprendemos a conhecer sob o pseudônimo de Vinícius, escreveu uma página notável: Jesus nasceu onde e quando? E diz Vinícius que para Maria de Magdala, por exemplo, Jesus nasceu naquele dia em que lhe falou da vida espiritual, retirou-a da prostituição, da tormenta, da vida equivocada. Jesus nasceu para Judas Iscariotes, no momento em que Judas se deu conta de que o amigo não se ia defender, que ele era superior à condenação dos judeus e dos romanos. E o remorso de Judas, a dor moral de Judas, fez com que, agora então, Jesus nascesse para ele. Jesus nasceu para Simão Pedro depois das 3 negações. Quando o galo cantou e ele se apercebeu de que Jesus houvera falado a verdade, quando estabelecera que o homem da terra é muito mais frágil do que propriamente mau. Por isso Pedro, que tinha garantido que morreria por ele, logo depois o negaria, diante do medo dos soldados e da população. Logo, Jesus nasce em nós,
em cada Natal, desde que abramos a alma para que seja Natal em qualquer dia do ano. Como é que são os natais? Ou lembrando alguns deles, da instituição, que aliás gostaria que você falasse um pouco dela, já que os recursos financeiros que vêm dos livros são para o Remanso Fraterno. Fala um pouquinho, como é que são os natais do Remanso? Nosso Natal do Remanso a gente distribui ao longo do ano. Temos várias oportunidades de atividades com as nossas crianças, evocando a importância de buscar o bem, de viver para o bem e de homenagear esse mestre que a gente diz que Jesus é o nosso mestre, mas às vezes não nos deixamos conduzir por ele. Ao longo do ano distribuímos isso. Isso é caso pensado, já fazemos isso programaticamente. Mas a criança, quando chega essa época de Natal, ela se envolve, como todos nós, Sim. na época, no clima, na propaganda, na televisão. Então, nós sempre fazemos uma atividade em que elas se apresentam com números, cantam e declamam. E às vezes conseguimos alguém que vá distribuir algum presente para elas e se veste de Papai Noel, porque a criança vive a realidade do seu tempo. Ao longo do ano todo mostramos a ela que isso é uma brincadeira, que o Papai Noel é uma brincadeira. Não pomos na mente dela que Papai Noel é uma verdade absoluta. É uma brincadeira que as pessoas fazem para dar um sabor diferente à festa. Então, elas sabem que ali está uma pessoa vestida de Papai Noel. Explicamos para ela como é que surgiu o Papai Noel, que um jornalista norte-americano fez essa figura representando Santa Claus da Rússia, que era quem ia distribuindo coisas para as famílias pobres. E dizemos a elas que no começo o Papai Noel era vestido de branco. E somente por causa da Coca-Cola ele passou a se vestir de vermelho. A Coca-Cola comprou os direitos de vestir Papai Noel com suas cores. Então, muita gente não sabe por que Papai Noel se veste de vermelho e branco, as cores da Coca-Cola. Então, elas adoram saber disto, de modo que o Natal se transforma em cultura para nós, o Natal se converte numa experiência ao longo do ano e temos essa oportunidade de dar para a criança um mimo ou outro que vai lhe servir como criança naqueles dias de Natal. Nada de um valor estupendo, porque os recursos que nós adquirimos é para dar-lhes vida e não apenas fantasia. De modo que muitos amigos oferecem-nos algumas fantasias, então nós oferecemos para as crianças um brinquedo, uma bola, uma boneca, uma coisa que não é nenhum crime lhes dar, até porque elas são crianças muito pobres e tudo que lhes chega nesse sentido lhes faz uma felicidade grandíssima. Dizemos sempre aos nossos amigos, aos trabalhadores de nossa instituição, para que ao invés de dar aos filhos um presente caríssimo, porque os nossos filhos ganham presente no Natal, no dia do aniversário, no dia da criança, então não há necessidade de exorbitarmos num presente caríssimo. Damos um presente médio aos nossos filhos, vão gostar muito, e essa outra metade a gente distribui com tantas crianças pobres. Com uma bola, uma boneca, um carrinho. E essa criança que não tem nada se sentirá num céu. E nós não estaremos pecando por esconder o Natal. Falamos o Natal, do Natal, o ano inteiro, para que elas saibam que aquele presente não é o Natal. Lhe foi dado na época do Natal. É muito importante que a gente diga às crianças as verdades que elas precisam saber sem agredir a sua infância. Elas gostam daquilo. Então, a gente sabe que é preciso que elas vivam sua fase. Não queremos que a criança fique adulta de repente, mas que ela não mantenha uma ilusão que não corresponde a nada. Porque se a criança pobre não vai ganhar presente, ela vai ficar com raiva do Papai Noel dos outros. Se ela sabe que é o pai da criança ou algum adulto que dá, ela sabe por que ela não tem, porque seu pai não pode, porque seu pai não tem recursos. Então, quando alguém lhes dá, ela sabe que é um amigo que mandou e esse amigo pode se vestir de Papai Noel para dar um enfeite à brincadeira. Então, elas abraçam, tiram fotos, nós fazemos questão de que elas não percam esse fio da infância. Raul,
a questão do Natal, que lições nós podemos tirar nesse período todo, de todas essas lições, para nos preparar para o ano novo que virá? Então, são duas datas muito próximas. Quais são as lições do Natal para o ano novo? Se nós considerarmos que o Natal deve ser uma constante na vida da gente, cada um fará seu Natal no momento mais propício da sua vida. Como lembramos Vinícius, Jesus nasceu onde e quando? Para cada criatura, Jesus nasce numa época diferente. Então, façamos um projeto de vida para o ano novo em que permitamos que Jesus Cristo renasça sempre em nossas vidas. Quando exercitamos paciência com as pessoas difíceis com as quais teremos que viver. Quando trabalhamos a nossa verdade, a exclusão da mentira tão sistemática das nossas relações, é Cristo nascendo em nós, quando nos disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando fazemos esse trabalho de dar atenção às pessoas simples, quando entramos num restaurante, ninguém cumprimenta os garçons, eles são apenas empregados nossos. Quando entramos numa loja, o balconista é apenas um empregado nosso. Às vezes tratamos rispidamente. Quando entramos no ônibus, o trocador, o chofer, então nós aprendemos a lidar com as pessoas mais simples da sociedade como nossas irmãs. Isso é Natal. Foi Jesus Cristo que perguntou: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles do bem, os que trabalham em nome do meu Pai que está nos céus. Então nós vamos retirando das lições de Jesus e seu Natal elementos para a nossa vivência ao longo do ano, ampliar nosso quadro de amizades verdadeiras, diminuir nosso quadro de inimizades, porque foi Cristo que orientou. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos pensar quanta gente que a gente não gosta, quanta gente com quem a gente brigou ao longo do ano que está terminando e que eu quero mudar, eu quero me aproximar, eu quero desfazer essa onda ruim. Olha quanta mensagem o Natal de Jesus em nós nos permite viver no ano seguinte. Procurar ser mais saudável eticamente. Não cometer erros porque todo mundo está cometendo. Não usar certos vícios porque todo mundo usa. Porque nós vamos dar conta de nós. Foi Cristo que nos ensinou a cada um segundo suas obras. Então nós vamos retirando do nosso Mestre, do nosso Senhor, as lições para vivermos um novo ano com menos tormentos, na busca de paz, de equilíbrio e de felicidade. Suas considerações finais agora, nesse período de Natal e de Ano Novo, Raul. Queremos desejar a todos os telespectadores do Transição os melhores votos de um Natal de bênçãos. Esse Natal de dentro, esse Cristo que nasce em nossa alma, e esse Natal de fora, da reunião, da festa, da troca de mimos, da alegria de viver. Queremos desejar-lhes um ano novo repleto de felicidade. Sabedores de que muitas vezes vamos chorar, vamos sofrer carências, vamos nos despedir de pessoas queridas, mas essa certeza de que vivemos num mundo de provações, de expiações, de lutas, todas essas coisas são necessárias, tudo faz parte deste roteiro na busca do melhor e do maior, no encaminhamento de nós próprios para Deus. E porque Jesus Cristo anunciou que Ele é caminho da verdade e da vida, vamos aproveitar esse Natal para buscar seguir por essa trilha. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Mas aqueles que são budistas, taoístas, islâmicos, hindus, não importa. Através dos seus líderes, dos seus ídolos, de Muhammad, de Buda, aqueles que seguem Lao, Confúcio, não importa, eles são mensageiros do bem. Aqueles que pensam em Zoroastro, com o masdeísmo, eles são mensageiros do bem. E a partir disto, como Cristo é o maior espírito que Deus deu ao mundo para servir-nos de modelo e guia, todos esses missionários são servidores da obra maior que Deus mandou Cristo trazer à Terra. De modo que todos nos unamos nesse Natal de cada dia, para que o ano novo nos chegue repleto de bênçãos. E que assim seja.
Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.